Então, devolutiva, semana 4, a localização dos números irracionais na reta numérica. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer a correção de atividades lá do caderninho Aprender Sempre. E o objetivo da aula é localizar números irracionais na reta numérica. Passo 1, essa é a atividade 1, tá? Desenhe 2 quadrados de lados medindo 1 centímetro em cada folha e trace uma diagonal em cada um e recorte-os. Então, primeiro a gente vai desenhar e em seguida, no próximo passo, a gente recorta eles. Então, eu tenho aí 2 quadrados de lado 1 centímetro. No meu caso, aqui eu desenhei um pouquinho maior, senão 1 centímetro vai ficar muito pequeno. Passo 2. Ó, faltou aqui a diagonal, então vamos lá, seguindo. Calcule a área e a medida da diagonal de cada quadrado. Área do quadrado, lado vezes lado. Diagonal do quadrado, L vezes raiz de 2. Existe outra maneira de calcular a diagonal desse quadrado, é usando o teorema de Pitágoras, porque quando a gente passa aí uma diagonal em um quadrado, nós estamos automaticamente transformando ele em 2 triângulos retângulos isósceles. E os lados são os catetos e a diagonal é a hipotenusa, tá? Então, aqui dá para usar o teorema de Pitágoras, sabendo que o lado é 1, então eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Nossa, esse 1 ficou parecendo um 2, mas vamos corrigir, tá? Então, eu faço diagonal ao quadrado igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Mas a gente vai usar aqui a fórmula da diagonal, que é mais tranquila, é só substituir o valor do lado por 1 e vai ficar 1 vezes raiz de 2 e problema resolvido. Então, área do quadrado, 1 vezes 1, deu 1 centímetro quadrado. Diagonal do quadrado, lado vezes raiz de 2, troquei aí o lado por 1, que é a medida do meu quadrado, 1 vezes raiz de 2 e raiz de 2. E agora, recorte os quadrados pelas suas diagonais, obtendo 4 triângulos retângulos isósceles. Então, os nossos quadrados aqui cortados, eles viram triângulos retângulos isósceles. Por quê? Porque ele tem aqui um ângulo reto de 90 graus, por isso ele é retângulo, e ele tem 2 lados de mesma medida, que são os catetos, e aqui a minha hipotenusa de medida diferente, tá? Por isso ele é triângulo, retângulo e isósceles. Recortei tudo bonito aqui, 4 triângulos iguais. Passo 3. Forme um único quadrado utilizando os 4 triângulos isósceles sem sobrepô-los e sem deixar espaços vazios. Então, a gente vai juntar tudo e montar um quadradão. Agora, reparem que a lateral do meu quadrado, ela é equivalente à diagonal dos meus triângulos anteriores. E a gente sabe que essa medida aí é raiz de 2, porque a gente acabou de calcular. Qual é a área do quadrado novo e a medida da nova diagonal? Então, a gente vai calcular aí lado vezes lado, vamos encontrar a área e vamos fazer L vezes raiz de 2 e encontrar a diagonal. Simples assim, ok? Lado vezes lado, raiz de 2 vezes raiz de 2, que deu raiz de 4. Raiz do número 4, nós sabemos que é uma raiz exata e é igual a 2. Diagonal vai ser lado vezes raiz de 2. O lado também é raiz de 2, então fica raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 4, que também é 2. Feito aí as novas medidas desse quadrado. Atividade 2. Os números irracionais podem ser representados na reta numérica por meio de construções geométricas. Desenhe um quadrado de lado 1 com seus vértices no ponto 0 e um dos seus lados sobre a reta numérica abaixo.
Em seguida, com a ponta seca do compasso no número 0 e a abertura do compasso com a medida da diagonal, construa o arco até cortar a reta numérica, marcando um ponto. Então, nessa atividade, a gente vai desenhar uma reta numérica com espaços de 1 em 1 centímetro. Vamos desenhar um quadrado de medida 1, traçar a diagonal. Em seguida, medir essa diagonal com o compasso e fazer um risco passando a medida da diagonal na reta numérica. Vai ficar desse jeito aqui. Então, ó, quadradinho do 0 até o 1. Vou dar um marcador aqui. Diagonal traçada aqui, como a gente fez aí no exercício anterior. Eu vou pegar essa medida da diagonal aqui, que eu risquei em vermelho, e vou fazer a abertura do meu compasso nessa medida. Em seguida, você põe a ponta seca aqui do compasso no 0 e risca ele aqui, ó, até ele encostar na reta numérica. E esse valorzinho aqui que a gente encontrou na reta entre 1 e o 2 é o valor da raiz de 2 que a gente acabou de calcular, que era a diagonal do quadrado, ok? Próximo exercício. Atividade 3. Para representar raiz de 3 na reta numérica, considere o segmento que vai do 0 até o raiz de 2, encontrado na atividade 2, e construa um retângulo de base raiz de 2 e altura 1. Trace a diagonal do retângulo e transfira a medida para a reta numérica, iniciando no 0. Então, a gente vai usar aí a medida do quadrado anterior, só que nós vamos acrescentar o raiz de 2. Então, ele vai virar um retângulo. Então, nós vamos usar um retângulo do 0 até a raiz de 2, com 1 centímetro de altura. E fazer a mesma coisa que foi feita anteriormente. Traça a diagonal, marca lá com o compasso, ponta seca no 0 e desce até a raiz. Então, vamos ver como vai ficar. Então, ó lá, eu marquei do 0 até a raiz de 2, é a base do meu retângulo. Em seguida, peguei aqui o valor da diagonal, fiz a abertura do compasso e tracejei aqui na reta numérica. Esse valorzinho encontrado aqui entre o 1 e o 2, um pouquinho depois de raiz de 2, equivale a raiz de 3. Última atividade, atividade 4. Observe as posições dos números irracionais x e y na reta numérica a seguir. Então, nós temos aqui o valor do x entre o menos 3 e o menos 2 e o valor do y entre o 3 e o 4 positivo. Segue aí. Portanto, podemos afirmar que os valores aproximados para x e y são, respectivamente, ó, já vimos aqui que o x, ele tá aqui, ó, do lado negativo. O que tiver de positivo aqui para x, já era, já tá eliminado. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A, x é positivo, tchau, saiu fora. Letra B, positivo, x, já era também. E aqui a letra E, x também é positivo, já era. Sobraram só duas opções pra gente. Fácil, né? E agora? X é menos 10 ou x é menos 7? Vamos pensar um pouquinho? Qual é o número racional que vocês conhecem aí que dá raiz exata? Tipo, menor um pouquinho que o 10. Lembra aí, raiz, vou até escrever aqui para vocês, ó. Raiz de 9. Eita, vai sair torto, gente, que eu tô fazendo aqui com o mouse, tá? Raiz de 9. Só que a gente tá falando aí de uma raiz negativa. Raiz de 9 é igual a 3. Nesse caso, menos 3. Já tá vendo aqui? Se fosse raiz de 9, o x seria menos 3. Só que ele tá falando que é menos 10, quer dizer que é maior que a de 9. Então, ia dar 3, alguma coisa, menos 3, alguma coisa.
E o nosso x, ele está entre o menos 2 e o menos 3. Ele não pode estar entre o menos 3 e o menos 4. Já descartou aí. Ok? Então, e tem outro porém. O y ali está valendo raiz de 2. A gente já sabe que a raiz de 2 está entre o 1 e o 2, não entre o 3 e o 4. Matou. Já era essa alternativa. Também está descartada. Vamos eliminar. Restando aí pra gente só letra D. O x vale menos raiz de 7 aproximadamente e o y vale π, já que a gente sabe que o y é aproximado 3,14 e ele tá ali pertinho do 3, então tem todo sentido aqui, pessoal. Fechou.